Que você faz isso? Como é que você consegue organizar a mente? Como é que você consegue organizar as suas emoções para dar um fim no seu caos mental? Essa é a pergunta que a gente vai fazer na reflexão do nosso vídeo de hoje. E aí eu te pergunto, né? A sua mesa de trabalho está organizada? Sabe aquelas mesas que só tem o notebook, mas nada, está impecável? Assim como a sua agenda do Google, assim como a sua agenda do smartphone. Seus processos dentro da sua organização diária seguem aqueles cronogramas perfeitos. Mas dentro da sua cabeça, quando você para pensar, a sensação é de que você está com 50 abas abertas ao mesmo tempo. Você ouve muitos barulhos constantemente e isso te traz um cansaço que nenhuma listinha de tarefa consegue resolver. A gente faz muito isso o tempo todo. A gente organiza o mundo lá fora, a gente organiza as coisas lá fora, a gente organiza as situações, mas ninguém excepcionalmente te ajuda a organizar o mundo aqui dentro, o mundo mental, o mundo emocional. E aí, você está tentando gerenciar, né, a sua parte, o seu HD, de uma forma onde existem vários vídeos rodando, vídeos não, vírus rodando aí no seu processo. Como se esses vírus fossem os teus lixos emocionais. E muitas vezes você pega a vassourinha e joga esses vírus para debaixo do tapete. Vai rodando com aquele HD lento, com aquele HD quase parando, mas não tem coragem de passar o antivírus. E hoje, nessa nossa reflexão, eu vou te mostrar por que essa desorganização interna rouba 40% da sua capacidade cognitiva, cerebral, mental. E como é que você faz uma verdadeira faxina emocional e neurocientífica dentro desse planetinha que você tem aí na sua cabeça. A gente já falou aqui várias vezes sobre como funciona o nosso cérebro, como funciona o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, para te levar para tomar uma decisão, ele é igualzinho à memória RAM do computador. Tem um limite. Quando você extrapola os limites da memória do seu computador, o que que acontece? Você não consegue armazenar mais nada, você não consegue salvar, você não consegue abrir pasta, você não consegue mexer, às vezes executar alguns programas na internet, alguns aplicativos. É a mesma coisa com o teu processo mental. Então presta atenção, anota para você ter isso muito bem claro. Já que a gente está falando de organização, seja uma pessoa organizada. Quando você guarda mágoas do que te aconteceu ontem, quando você está processando um medo invencível da reunião que você vai ter amanhã, seja onde for, e pior do que isso, quando você carrega um sentimento de culpa por aquilo que você deixou de fazer hoje, nesse exato momento, você ocupa um espaço de processamento vital nas tuas memórias emocionais. A gente não apaga os arquivos da memória. A gente pega esses arquivos um a um para reeditar, para ressignificar. Então, o que que acontece quando você não organiza as suas emoções? O seu cérebro ele fica em looping, tentando resolver problemas que provavelmente você já passou por eles ou que provavelmente ainda não chegaram, porque você fica se antecipando, você fica tendo ansiedade em relação a eles. Ou você se apega àqueles problemas que já foram lá, mas que você fica remoendo,
Podia ter sido assim, podia ter sido assado, podia estar lá, podia estar. Não. E o que que acontece com isso? O resultado disso. Qual é a conta? É um esgotamento mental, porque você começa a fazer um processamento inútil nas suas informações. Você termina o dia cansada, cansado, porque você não produziu nada de grandioso, você ficou presa nos teus pensamentos, porque você ficou carregando lixo mental de um lado para o outro. Ah, eu devia ter resolvido isso assim. Ah, eu devia ter resolvido isso assado. Ah, eu devia ter falado com fulano isso. Ah, eu devia ter falado com fulano aquilo. Ah, eu devia ter levado isso antes. Ah, eu devia ter passado menos tempo no celular. Ah, eu devia ter lido aquele livro ontem. Ah, eu devia ter estudado mais. Você começa a bugar, mentalmente falando. E não acredite que você vai conseguir pegar todos esses pensamentos, essa ruminação mental, e automaticamente jogar fora se você não parar para prestar atenção e observar que isso acontece com mais frequência do que você imagina, mais vezes do que você imagina. A gente cria um entulho no nosso próprio inconsciente. Que o meu amado, adorado, querido Jung vai dizer sobre isso? Que enquanto você não tornar aquilo que está inconsciente consciente, esse inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Van, sério? Sério. No trabalho, na vida profissional, isso significa que a sua desorganização mental é, na verdade, um amontoado de sombras que você não resolve. Aquela irritação desproporcional com o colega, com alguém, com uma pessoa, com outro profissional, é um entulho emocional que você está projetando, que você está colocando para fora, mas da maneira errada, da maneira desorganizada. Essa confusão mental e emocional toda, lá para o Dr. David Hawkins, ela vibra abaixo dos 200. E aí a gente entra na frequência do medo ou do sofrimento, muitas vezes da raiva ali também, né? Entra o processo da raiva. Isso sobrecarrega o teu corpo de tal maneira que a gente entra no movimento da somatização. A gente sai daqui da cabeça, né, da neurose, quando a gente está nesse movimento mental, quando a gente está nessa uh, confusão toda, a gente está criando neuroses, neuroses, neuroses. Mas quando isso baixa para o corpo, a emoção sai daqui e entra aqui, a gente somatiza. E isso vira o quê, Van? Excesso de estresse vai desaguar cortisol no seu corpo. Isso vira doença. Isso vira gastrite, rinite, faringite, amidalite. Isso vira dor no joelho, dor de estômago, dor de cabeça. Isso vira taquicardia. Isso vira hipertensão. Isso vira diabetes. Isso vira incontinência urinária. Isso vira urticária. Isso vira micose. Isso vira, sei lá, pega a música dos Titãs aí, o pulso, e vira todas aquelas doenças lá que eles cantaram naquela música. Então, você precisa sair dessa confusão mental, parar de vibrar abaixo dos 200 e derrubar o teu sistema imunológico, porque quando você cria neurose, você sufoca teu sistema imunológico e ele vai baixar. E para organizar as emoções, você precisa subir para a frequência de 400, ou seja, você precisa ir para a razão. Mas você só consegue ir para a razão quando você para pensar, quando você sai do piloto automático. 95% das pessoas hoje ainda vivem no piloto automático. Ainda vivem fazendo as mesmas coisas, fazendo tudo todo dia a mesma coisa, tudo sempre igual, não muda, não sai do lugar e quer ter resultado diferente. Organizar as emoções não significa que você vai sentir menos, mas você vai precisar começar a nomear aquilo que você sente. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo medo,
Estou sentindo raiva, estou sentindo dor, estou sentindo dificuldade, porque fiquei com vergonha daquilo, estou me sentindo culpada. Se eu pudesse, eu esganava fulano, raiva, ódio, né? Preciso nomear aquilo que eu sinto. Quando você nomeia a emoção, você tira dela o poder que ela tem de te sequestrar automaticamente. E aí você sai do caos e começa a entrar na estratégia. Sem deixar de desmerecer aqui a minha profissão de advogada, mas como ex-advogada, eu sei que um processo mal arquivado vai resultar ou pode resultar num problema jurídico lá no futuro. Na mente é a mesma coisa. E aqui a gente vai dar um pequeno exercício para você organizar esse seu escritório interno aqui dentro da sua cabecinha hoje. Começa a duvidar da importância de todas essas preocupações agora. Começa a criticar o acúmulo das tarefas emocionais. E começa a fazer a separaçãozinha. Determina o que vai para o arquivo morto. Determina o que você vai colocar lá no arquivo morto, porque não vai adiantar, porque você não tem controle absolutamente nenhum sobre aquilo. E você não vai conseguir resolver se preocupando com aquilo, efetivamente. Começa a aprender a fechar as tuas abas mentais. Terminou a reunião? Fecha o arquivo emocional dela. Não leva a reunião para a próxima sala. Não leva a reunião para amanhã. Não leva a reunião para a sua casa, para o teu travesseiro, para a tua cama. Fecha as abas quando elas terminarem. Escreva. Tira o lixo da sua memória RAM e coloca no papel. O cérebro, ele vai relaxar, principalmente quando ele entender que essa informação está segura num suporte externo. E aqui uma reflexão grande, né? Principalmente para você que nos assiste, que é o líder, que é o gestor, que é a pessoa que cuida de outras pessoas. O líder que não organiza as próprias emoções é o líder que desorganiza a cultura da empresa. A sua clareza mental é o seu maior ativo financeiro. Se você não governa aquilo que você está sentindo, você não governa absolutamente aquilo que você faz. Está fazendo sentido para você? Esses temas que a gente está trazendo estão despertando a sua consciência para uma reflexão, para um entendimento, estão facilitando o seu processo emocional. Se você quiser mergulhar mais fundo, se você quiser sentir um aporte maior desse emocional, se inscreve na nossa Mentoria 3. É uma ferramenta de autoconhecimento que vai te ajudar de maneira profunda, de maneira leve e ao mesmo tempo com conhecimento e de forma prática, que é fundamental, porque a gente só organiza o emocional na prática. Você pode assistir 500 vídeos te falando sobre os assuntos de organização mental, de produtividade, mentalidade, de gestão das emoções. Mas se você não entrar na prática, se você não tomar a decisão de o que você faz com as suas emoções, é terreno seu, é campo seu, você não vai conseguir resultados diferentes. E a gente traz aqui todos os dias conteúdos importantes para você nesse sentido, para que você cada dia mais observe as suas emoções, cada dia mais entenda como é que é o teu fluxo de emoção e cada dia mais entenda o seu mundo mental e faça dele algo muito mais saudável. Meu grande beijo, gratidão pela sua presença, deixe o seu like e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.